Olá, muito bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais essa transmissão especial aqui na TV Estadão, em parceria com a Deloitte. Hoje nós vamos falar de cenários, tendências, perspectivas mostradas pela pesquisa Febraban de Tecnologia Bancária 2024, que acaba de sair, acaba de ser divulgada. Temos muito a conversar com todos e eu apresento então a vocês os nossos convidados de hoje, que me acompanharão a compartilhar mais sobre esses insights, os porta-vozes da pesquisa Deloitte Febraban, o Sérgio Biagini, sócio-líder da indústria de serviços financeiros da Deloitte, e também o Rodrigo Molinari, diretor do Comitê de Inovação e Tecnologia da Febraban. E também está conosco nesta manhã o executivo que veio participar aqui do painel, foi convidado a comentar os temas, muitos temas envolvidos nessa pesquisa, o Rodrigo Dantas, ele que é diretor de tecnologia de negócios, pessoa física, finanças, pessoas, jurídico e cartões do Itaú Unibanco. Bom dia a todos, bom dia a você novamente que nos acompanha, nos prestigia aqui nesta manhã, e vamos começar falando de investimentos em tecnologia. Nos últimos anos, a pesquisa traz isso de forma muito clara. Nós temos observado um aumento significativo nos investimentos em tecnologia dentro do setor bancário. E neste ano, esse volume de investimentos deve chegar aos 47,4 bilhões de reais. A pesquisa mostra que os bancos dobraram seus investimentos anuais nessa área da tecnologia em um período de 8 anos, passando de 19,1 bilhões em 2015 para 39 bilhões apurados no ano passado, uma alta aí de 104%. Então, gostaria de ouvir aí dos nossos convidados como eles enxergam essa tendência de investimento em tecnologia e quais são as principais áreas de foco aí para o futuro. Começando pelo Molinari. Bom dia, Molinari. Quais são, então, os principais motivos que levam os bancos a investirem de forma tão forte, tão intensa, contundente em tecnologia? Bem-vindo. Bom dia, Daniel. Bom dia, Biagini, Dantas. Realmente os bancos... Bom, primeiro preciso falar que assim, o setor bancário brasileiro é um dos mais evoluídos do mundo, né? E muito disso em cima desses investimentos que são feitos em tecnologia. Como você disse, nos últimos 8 anos a gente dobrou o investimento em tecnologia, com perspectiva de 2024 aumentar ainda em mais 21%, que é muita coisa, né? São 3 grandes fatores que influenciam, né, nesses investimentos. Um é essa transformação sociocultural, outra é a própria evolução tecnológica e maturidade de tecnologias, e a terceira é a regulação. A pesquisa mostra exatamente isso. Quando a gente fala em transformação cultural, claro que a gente fala do pós-pandemia, né, o quanto isso aumentou o uso de canais digitais. No passado, na nossa pesquisa, a gente mostrou na parte de canais, né, que 2/3 das transações já eram feitas em canais digitais. A gente imagina que, quando a gente lançar a nova versão dessa pesquisa, esse número aumente ainda mais. E quando a gente fala onde os bancos estão investindo esse ano, eles falam muito em experiência do cliente, como que se ele diferencia em cima da experiência. 83% dos bancos falam isso. E muito em cima, por exemplo, de chatbot, que é um novo canal, um uso muito amplo, muito massivo, sempre em visão da experiência. Então, um dos grandes fatores é essa transformação cultural, o uso de tecnologia, o uso de canais digitais. O segundo tem a ver com maturidade tecnológica ou evolução tecnológica. Então, uma série de tecnologias que a gente começou a utilizar e se expandir muito rápido, né? A cloud é uma delas. Em 2022, só para citar um exemplo, 62% dos bancos falavam que tinham soluções já disponíveis na cloud. Agora já vai para 100%. Quando a gente fala em cyber, a mesma coisa, 100%. Quando a gente fala em praticamente todos os bancos utilizam muito, e a inteligência artificial, né? Todos os bancos utilizam muito inteligência artificial. Então, o uso massivo de novas tecnologias mais inovadoras, também influencia nesse grande investimento. E o terceiro tem a ver com a regulação. O próprio Pix, né, que a gente viu o sucesso que é o Pix, mas ele exigiu um investimento muito forte de todos os bancos.
O outro ponto aqui é o Open Finance, né? Porque a gente está no meio de um processo aqui, estamos aumentando a adesão do Open Finance no Brasil, também exige muito investimento, e agora a gente tem o Drex, né? Que é o Real Digital, que está em construção, sendo feito um investimento em todos os bancos, e em breve a gente vai ter aí um novo serviço que vai dar um novo salto aí de qualidade e de perspectiva de novos produtos para os nossos clientes. Então, transformação cultural, evolução tecnológica e regulação. Esses são os 3 grandes blocos. Muito bem. Passar a palavra agora para o Biagini. Biagini, o Molinari trouxe um tema aí, eu queria avançar nessa direção, claro. Que é realmente o impacto que isso tem, tudo isso tem, todo esse investimento tem na vida dos clientes. Né? Qual que é o efeito, o impacto que os investimentos têm exercido nesse dia a dia aí, na relação das instituições com os seus clientes? Bom dia, Biagini, bem-vindo. Bom dia, Dani. Prazer estar com vocês aqui de novo. Bom dia, Molinari, ao Dantas. Bom dia a você que está acompanhando a gente nessa live. Daniel, o efeito, o impacto é extremamente positivo, né? Os bancos, de uma forma geral, eles têm buscado de uma forma incessante, né, melhorar cada vez mais a experiência que a gente quer entrega para os clientes finais, né? Hoje, fazer banking é muito mais fácil do que fazer banking há anos e anos atrás, né? Hoje, nós clientes, a gente tem, aqui no chapéu de cliente, né, bancário, nós temos muito mais acesso a informações, uma visão melhor dos serviços, né, e dos produtos que estão disponíveis no mercado, os preços que tem. E acho que essa informação que a gente tem um acesso muito maior gera um impacto bastante positivo, né? Por outro lado, também, a gente percebe que os bancos, cada vez mais, eles estão buscando a eficiência operacional nas várias jornadas, né, de interação dos clientes juntos com a instituição financeira, e isso gera também um impacto bastante positivo, né? Como o Molinari colocou, a pesquisa esse ano aqui coloca um aumento de 73% aí, em projetos, por exemplo, de CRM, né? A gente espera investir esse ano de 2024 mais de 600 milhões de reais em projetos de CRM, que são projetos que realmente geram um impacto positivo aí nas regras de relacionamento junto ao cliente, né? Eu acho que um outro dado interessante também, Daniel, que a gente tem na pesquisa, a gente tem logo no começo da pesquisa uma parte que fala a gente abre as pesquisas esse ano falando de horizontes de diferenciação dos bancos, né? Ou seja, como que o avanço tecnológico, os investimentos, eles estão sendo aplicados nas estratégias, né? E nas prioridades ali de negócios, né? E a gente vê que ali, nesses dados, logo no início, a gente vê que 83% dos bancos vem como fator-chave de diferenciação a experiência do cliente, 71% a inovação tecnológica e mais de 60% a personalização, né? Então, com certeza, todos os investimentos que estão sendo feitos é realmente em prol do cliente, né? Em prol de melhorar a vida do cliente, e isso, com certeza, tem um impacto bastante positivo na experiência, Dani. Palavra importante, personalização, tá aí, é uma tendência, claro, muito forte, que apareceu muito forte também na pesquisa, justamente nesse avanço. Agora, Dantas, no dia a dia da instituição, vamos saber aqui quais são os principais temas que têm tido prioridade nos investimentos de tecnologia, pelo que você tem observado aí também no mercado. Bom dia e bem-vindo. Legal, Daniel. Bom dia, Daniel, Biagini, Molinari. Bom dia quem está acompanhando aqui. Daniel, acho que a pergunta, de certa forma, é fácil, né? Eu acho que a gente tem acompanhado muito em todos os mercados, mídias, propagandas, que a inteligência artificial é a bola da vez, né? A gente tem falado muito em inteligência artificial e, de certa forma, a gente tem dedicado um bom tempo e investimento para poder entender como é que isso, de fato, pode mudar nossas vidas e pode melhorar as nossas vidas, né? A gente acredita que vai trazer, de certa forma, uma ruptura em vários dos modelos de negócios que a gente tem atualmente, né? Não só no mercado financeiro, mas como em vários mercados também, e também nos próprios modelos de trabalho que conhecemos, né? Hoje a gente tem aqui uma maneira de trabalhar de uma forma e a inteligência artificial vai acabar nos trazendo algumas formas diferentes de ver as coisas que a gente vê hoje, né? Agora, inteligência artificial ela não existe de forma eficiente sem que a gente tenha uma boa organização de dados e analíticos dentro das empresas. Então, acaba que dados e analíticos também é uma grande fonte de investimento, a gente precisa ter isso muito bem organizado dentro das instituições para que a gente possa usar a inteligência artificial de forma confiável, e a gente também não consegue ter nada disso em larga escala se a gente não tiver segurança, que também, quando a gente olha a pesquisa, é um dos itens muito
que a gente tem bastante investimento e uma preocupação muito grande de todas as instituições. Então, assim, de forma resumida, 3 pilares aqui onde a gente tem bastante investimento em tecnologia no mercado. A gente está falando de inteligência artificial, que fica lastreada por uma forte disciplina de dados e analytics, e segurança, garantindo toda a segurança desses dados e das próprias decisões que a inteligência artificial vai trazer para a gente. Muito bem, são 2 temas importantíssimos. Nós vamos, inclusive, agora em sequência, avançar neles. Começando pela cibersegurança, claro, aumento das ameaças cibernéticas, o tema que sempre foi e se tornou ainda mais, a pesquisa evidencia isso, a prioridade absoluta para o setor bancário, proteger dados sensíveis dos clientes, garantir a integridade, resiliência dos sistemas, tudo isso é crucial para manter a confiança e a segurança no mercado financeiro. E acho que se você for em qualquer empresa também perguntar lá para o executivo, para os executivos, para os C-levels, é a preocupação número 1 de qualquer área de negócio, qualquer segmento. Não é diferente, claro, no setor financeiro. Molinari, como a indústria tem enfrentado esse desafio crescente de cibersegurança? Quais são os principais investimentos que o setor bancário, a indústria, tem realizado para a proteção dos clientes? A cibersegurança está em todas as conversas, né? A gente já fala muito dela há muito tempo. Primeiro que assim, o sistema bancário brasileiro é bastante seguro, né? A gente investe muito em tecnologia há muitos anos para manter essa segurança, mas ela precisa continuar sendo investida. Os bancos falam da adoção de boas práticas, de tecnologias de ponta e tal, mas 100% deles falam que vão ampliar o investimento. Onde que vai ser a ampliação desse investimento em cyber? 79% em arquitetura, infraestrutura, quer dizer, na base que vai sustentar essa segurança, 58% na detecção e respostas mais rápidas a essas eventuais ameaças, né? E 54% em gestão de identidade, por exemplo, que é a forma de a gente fazer um acesso mais rápido. Quando a gente fala em cyber, a gente tem que ser uma preocupação de ser seguro, mas também continuar sendo fácil de usar, né? Ter um acesso fácil. E aí vem um desafio de experiência nesse processo, né? Lembrando que, principalmente depois da pandemia, muita gente que nunca usou tecnologia bancária, nunca usou canais digitais, passou a usar. E não só em serviços bancários, mas no e-commerce, por exemplo. E aí você tem também um letramento, né? Como que a gente ajuda esse cliente, e há um investimento forte dos bancos, em ajudar esse cliente a se proteger também. Então, de maneira geral, os desafios estão em a gente melhorar a nossa infraestrutura, sempre evoluir na infraestrutura, né? Na contratação de novos profissionais, na formação de profissionais, na própria detecção, ferramentas de detecção mais assertivas, né? Cada vez mais assertivas, com a preocupação de continuar com uma ótima experiência, ofertar o serviço, ofertando segurança, mas com experiência, e também ajudando esse cliente a se preparar, a ficar mais preparado para o uso dessas tecnologias com segurança, com os cuidados devidos. E Dantas, como que a inteligência artificial, que certamente está aí forte nessas novas ferramentas que o Molinari acabou de citar, vem sendo aplicada, usada para melhorar, em especial, essa área da segurança cibernética? O que a pesquisa mostrou? A inteligência artificial ela engloba uma série de conceitos por trás, né? Desde uma ampla utilização de dados, que a gente tinha comentado, passa por criação de algoritmos complexos, pela capacidade de processar informações, e com isso o investimento que é feito hoje em inteligência artificial e cybersecurity junto, a gente busca gerar formas preditivas de alerta, porque a AI ela consegue aprender comportamentos suspeitos, por exemplo. Então, quanto mais investimento a gente tiver em cyber, quanto mais investimento a gente tiver em AI, a gente consegue ter melhores avaliações comportamentais, e que a gente acabou comentando aqui, também de forma personalizada. Quer dizer, quanto cada vez mais eu conheço os nossos clientes e a maneira como ele opera dentro da instituição, a gente, através de modelos, né, de segurança e modelos com a ajuda da AI, a gente consegue personalizar esse acompanhamento de forma a ter dar mais segurança para os nossos próprios clientes, né? Ela traz capacidade tecnológica de ser muito assertiva nesses alertas, né? E aprende continuamente, evoluindo assim os modelos de segurança. Então, como o Molinari trouxe ali a questão do investimento, a gente tem ainda mais investimento em security sendo lastreado por AI para que a gente consiga ainda mais melhorar a segurança do mercado como um todo, né? A pesquisa acaba trazendo
tendo uma preocupação muito grande nesses dois temas que, combinados, traz uma segurança muito maior para o próprio setor como um todo. Muito bem, e falando em AI, a gente vai entrar agora num ponto específico do Gen AI, né, tecnologia disruptiva que já tem sido usada por 54% dos bancos. Fica claro aí que ela tem desempenhado também um papel cada vez mais relevante nessa transformação digital do setor. Essas tecnologias que oferecem oportunidades significativas para aprimorar a eficiência. GenAI, por exemplo, já demonstra uma melhoria média na eficiência de 11% dos processos bancários, nesses processos. Biagini, queria que você comentasse conosco como que a GenAI vem impactando, como é que isso apareceu na pesquisa, a experiência do cliente nos bancos. Legal, Daniel. Acho que o GenAI é a palavra do momento, né? Acho que é o buzzword do momento e não tem dúvida. A gente fez várias entrevistas aí para construir esse primeiro volume da pesquisa. Falamos com várias séries de executivos de vários bancos e realmente o GenAI ele tomou conta da agenda, né? E tomou conta da prioridade dos investimentos neste último ano e está tomando conta da agenda nesse ano também, né? De uma forma geral, o GenAI AI tem gerado impactos assim bastante promissores, né? E ganhos bastante promissores de eficiência dentro dos bancos, não só sobre a ótica de front office, né? Por exemplo, processos relacionados a canais, atendimento, por exemplo, mas também no middle back-end, que a gente chama, ali nos processos internos, né? Acho que tem dados exclusivos e super interessantes na pesquisa esse ano, por exemplo, dados de eficiência que a gente conseguiu coletar, onde a gente apresenta médias de ganhos de eficiência de 12% no desenvolvimento de soluções, 12% na melhoria da eficiência do atendimento, 17% de eficiência no back-office. Então, são dados realmente importantes e relevantes que mostram o quanto promissor o AI e o GenAI são aí importantes para as instituições financeiras em gerar um diferencial e uma eficiência relevante, né? Nessa parte de front, 1/3 dos bancos já estão aplicando o GenAI voltados à personalização. Nessa parte mais ali de processo, né? Mais da metade já está aplicando o GenAI, por exemplo, para ajudar no reconhecimento de documentos. É um processo ali de middle back que, na verdade, influencia a experiência que você está entregando lá no front, né? Acho que, com certeza, o GenAI para a gente, falando especificamente aqui do GenAI, para as instituições, ele vai propiciar uma melhora significativa nas capacidades tecnológicas. Acho que eu gosto muito quando o Dantas coloca essa visão de capacidades, né? E quando a gente está falando por exemplo, de AI conversacional, né, como um chatbot, ou, por exemplo, um assistente virtual, eles podem ser consideravelmente melhorados, né, em enhanced, que a gente fala, aumentando a sua capacidade para lidar com outros tipos de tarefas mais complexas, aumentando, assim, a gama das atividades que ele faz, e a assertividade, né? A assertividade do atendimento, a assertividade do direcionamento de uma chamada, por exemplo, né? Então, assim, com certeza, a gente está experimentando agora, né, uma curva, né, e vai ver isso evoluir nos próximos anos, meses e anos, vendo os assistentes virtuais, os chatbots, ficando cada vez mais inteligentes e mais efetivos, e a gente fala bastante de assertivos, né? E eu acho que tem um grande ponto aqui, do GenAI, ele vai ajudar muito a gente buscar aquele buzzword da personalização, Daniel, que a gente chama aqui da hiperpersonalização, né? Eu acho que, sem dúvida, é uma tecnologia fundamental para a gente conseguir alavancar e atingir a hiperpersonalização. E, Dantas, quais são os principais casos de uso que o mercado tem desenvolvido em torno do GenAI? Legal, Daniel. O Biagini trouxe alguns números aqui importantes que a pesquisa mostrou e trouxe das instituições de quanto o GenAI está trazendo uma certa eficiência aqui. E essa eficiência a gente acaba vendo muito a aplicação, quando a gente olha ligado diretamente à vida do cliente no dia a dia, a gente pode usar e tem usado o GenAI para aprender a resolver problemas que vai desde o mais simples problema, como encontrar uma informação, até os mais complexos, né, que às vezes a gente acaba tendo por uma ineficiência de um determinado produto, de um determinado processo. Então a gente consegue criar mecanismos através de GenAI que consegue o cliente se autosservir, né, dentro de um contexto de
de autosserviço numa central de atendimento. Então, o atendimento ele fica mais eficiente, ele fica mais rápido, e o cliente não precisa falar com ninguém, ele mesmo tem o poder de achar o problema que ele está querendo resolver, né? Então, a GenAI, ela permite esse autosserviço, e como o Biagini trouxe aqui a questão da personalização, para poder resolver aquele problema naquele momento da melhor forma possível. A gente também tem visto alguns mecanismos que ajudam o cliente a fazer a melhor escolha de onde investir os recursos, de acordo com o momento de vida, com o contexto, qual é o objetivo, em quanto tempo ele quer atingir aquele objetivo, qual o melhor financiamento a ser feito para poder crescer o patrimônio dele, por exemplo, se é uma de curto prazo, médio prazo, longo prazo. E quando a gente olha para dentro do banco, o Biagini chegou a comentar aqui também, a GenAI pode nos ajudar muito a ler uma série de documentos, por exemplo, do contexto judiciário, né? Seja um ofício, seja uma sentença, e coisas hoje que acabam caindo dentro, né, dos backs dos bancos e que a gente precisa ali entender, né, o termo jurídico mais assertivamente para poder tomar uma decisão. A GenAI nos ajuda também a tomar essa decisão, né? Quando a gente olha para a tecnologia, então, nem se fala. A gente tem GenAI nos ajudando a desenvolver códigos cada vez mais eficientes, nos ajudando a criar uma codificação em linguagens que talvez eu demorasse 1 ano para chegar no nível de perfeição grande, e a GenAI me ajuda a codificar isso de uma forma mais eficiente, né? Então, uma série de aplicações, quando a gente olha, quando toca o cliente, quando toca áreas internas do banco, como o back-office jurídico, a própria área de tecnologia. Então, assim, é infinita aqui a gama de possibilidades que a gente está acompanhando para o uso de GenAI. Agora, de novo, né, a preocupação sempre com segurança, porque, de certa forma, tudo isso toca diretamente uma tecnologia que a gente está investindo bastante para poder aprender da melhor forma possível, né? Muito bom. E, Molinari, quais são as outras tecnologias disruptivas que estão aceleradas e aplicadas na indústria? Isso apareceu também aí na pesquisa. Quais são os impactos que elas trazem para o setor? Bom, a pesquisa mostra, claro, como foi falado aqui, né, IA e a generativa, né, muito forte, mas os bancos investem em várias outras, né? Blockchain, por exemplo, né, é uma tecnologia que já vinha sendo aplicada, já vem sendo aplicada pelos bancos há algum tempo, mas com o Drex, né, com o Real Digital, onde por trás tem o blockchain como tecnologia, isso acelera o uso, e todos os bancos falam muito, e a pesquisa mostra, né, o quanto eles estão investindo. Quando a gente fala onde que vai ser investido, como é que eles vão usar a blockchain, a pesquisa mostra que 75% dos bancos pretendem usar em contratos inteligentes, em automação, que no fim vai refletir numa melhor experiência lá para o nosso cliente, né? 71% fala em inovação, em criação de novos produtos, 42% em transparência e em segurança. Veja que segurança ela aparece praticamente em todas as tecnologias. Então, blockchain, uma tecnologia, uma delas. A própria cloud, né? A cloud, como eu comentei, há um ano atrás, 62% dos bancos utilizavam cloud. Hoje, 100% dos bancos já utilizam de alguma maneira. E 79% deles falam que vão ampliar esse investimento agora em 2024. Então, uma tecnologia que ela vai ser ampliada. Mas o que se busca quando se usa cloud, né? Se busca escalabilidade. O que é escalabilidade? Mês após mês, os bancos estão batendo recorde de transações aqui. Principalmente depois do Pix. O uso massivo do Pix incrementa muito esse uso e é preciso ter escala para poder suportar todas essas transações. Então, a cloud é usada muito nesse sentido. Também como eficiência operacional, agilidade nas mudanças, para facilitar essas mudanças. E as tecnologias elas nunca estão isoladas, né? Quando a gente fala em cloud, a gente está falando cloud com IA, com segurança, com blockchain, enfim, é o conjunto deles. Então, cloud, muito forte, blockchain. E quando a gente olha um pouquinho mais para frente, né, quais são as perspectivas para tecnologias um pouquinho mais inovadoras, ainda pouco tocadas, aí aparece a computação quântica. A computação quântica ela tem o poder de transformar mesmo a indústria, não só a indústria bancária, mas todas as indústrias. Ela amplia muito a capacidade, ela promete, né, prover uma capacidade muito maior de processamento. 11% das instituições já falam que estão adotando, de alguma maneira, a computação quântica. Então, ela aumenta muito o poder computacional, ela
possibilita uma série de soluções cada vez mais rápidas, e ela associada à inteligência artificial cria novas perspectivas, e provavelmente no futuro aqui a gente vai falar aqui de grandes novas soluções que utilizam esse conjunto de novas tecnologias, cloud, blockchain e computação quântica. Tá certo. Queria passar para um outro aspecto aqui da pesquisa. Está previsto um investimento significativo de quase 3 bilhões de reais em infraestrutura e soluções tecnológicas pelas instituições, visando melhorar a experiência de trabalho dos profissionais do setor. Esses investimentos que não só promovem o engajamento, a mudança da cultura organizacional, mas também viabilizam aspirações pessoais, profissionais dos colaboradores, além das instituições, claro. Além disso, 56% dos bancos planejam aumentar suas equipes de TI. Nisso, destacando a importância do treinamento e desenvolvimento contínuo dos funcionários para enfrentar os desafios do ambiente digital, todo ele que estamos falando aqui, que evolui numa velocidade enorme, em constante evolução. Biagini, como garantir uma experiência positiva para o cliente interno? Como promover um ambiente de trabalho colaborativo e inovador, voltado para o desenvolvimento pessoal e profissional também dos colaboradores das instituições? Tá bom, Dani, acho que é legal essa pergunta, porque acho que a gente tem dois aspectos aqui nela, né? Acho que um aspecto é efetivamente a experiência do empregado, do usuário, né? E a outra questão é o formato de trabalho, né? Então, acho que sobre a primeira ótica, quando a gente está falando de experiência do empregado, a gente percebe que a indústria investiu, né? Todas as indústrias também, principalmente a indústria financeira, investiu muito em experiência do cliente nos últimos anos, né? Só que a gente percebe que para a gente conseguir atingir um patamar superior de eficiência, a gente também tem que investir na experiência do nosso empregado, né? E que uma experiência melhor do empregado dentro de um processo, por exemplo, né, de uma revisão de um crédito, por exemplo, né, revisão de um contrato jurídico, por exemplo. Isso melhora também o throughput e a experiência que se entrega lá na ponta final, né? Então, hoje a gente não fala mais em eficiência, em melhoria de processo interno, seja num processo de suporte, um processo que faça ali parte do core, sem falar em melhorar a experiência do usuário, né? Por exemplo, um atendimento, né? Você vai fazer um atendimento de um cliente, seja numa agência, seja num call center, você tem que, ao máximo possível, melhorar a experiência daquele atendente ou daquele gerente que está lá na ponta, para ele ter o máximo possível de informação para poder atender melhor e, consequentemente, melhorar essa experiência, né? Acho que esse é um dado contundente que você trouxe, Dani. Esses 3 bilhões, eles representam um aumento de mais de 80% em relação ao ano passado, né? Então, isso é um dado super contundente. Acho que essa é a primeira vertente aqui, que é super importante sobre a ótica do colaborador, né? Eu acho que uma outra também ótica importante, né, quando a gente está falando em ambiente colaborativo, é o modelo de trabalho e formato de trabalho. E aqui eu acho que a agilidade tem tomado aí a pauta das tecnologias, das áreas de tecnologia nos últimos anos, das organizações nos últimos anos, né? Acho que a indústria financeira é uma indústria que ela vem adotando de forma acelerada o método ágil, só que a pesquisa revelou que apenas 17% dos bancos consideram que já estão com o método adotado, e que mais de 50% estão em adoção, e tem aí quase 30% que ainda está inicial. Então, olha a oportunidade que tem aqui também de você trabalhar sobre a ótica de método, né, da agilidade, e trazer realmente a agilidade e o método, todos os benefícios que a agilidade possui para dentro da organização. Acho que esse é um dado interessante também que a pesquisa aqui revelou. Muito bem. E Molinari, é um mercado altamente competitivo. Quais são as melhores estratégias para atrair e reter os melhores profissionais nesse cenário? Qual que é a sua visão sobre isso? Realmente o cenário é extremamente competitivo, o profissional de TI está cada vez sendo mais exigido, né, sendo mais requisitado. Um ponto que o Virginia abordou é em cima de métodos de trabalho. Então, assim, equipes mais autônomas, métodos de trabalhos mais flexíveis, métodos de trabalhos também de forma remota, forma híbrida, forma que dê mais condições para esse funcionário exercer sua profissão. Por outro lado, também um investimento cada vez maior em formação. Então, a pesquisa mostra que continua aumentando o investimento em capacitação, tanto os profissionais de tecnologia, mas também de todos os profissionais da organização para a tecnologia, né? Cada vez se amplia o uso de tecnologia, não só na área de tecnologia, mas em toda a organização. Então, a pesquisa mostra nesse incremento de investimento, nesse sentido, em upskilling, em reskilling, em parcerias com instituições de ensino, em programas de certificação, quer dizer, todo esse contexto de melhorar a formação dessas pessoas.
E hoje, um dado importante que a pesquisa mostra que hoje 11% do quadro dos bancos já é de profissionais de tecnologia. Esse número vem crescendo ao longo do tempo, mostra que a participação do profissional de tecnologia, que a tecnologia, ela vem tomando um papel cada vez mais importante dentro das instituições bancárias, né? A gente fala muito que os bancos vão se tornar empresas de tecnologia e esses números começam a mostrar essa tendência, né? Então, além da exigência que você comentou e dessa competitividade, a gente dá melhor condições para esse profissional de tecnologia, há um incremento de quantidade mesmo de funcionários de tecnologia em todos os bancos. E isso a pesquisa mostra e traz com uma tendência muito forte. E Dantas, como é que você avalia a importância do treinamento e esse desenvolvimento contínuo dos profissionais de TI para enfrentar esses desafios desse ambiente digital que evolui tão rapidamente? Tá legal, Daniel. Acho que quando a gente junta aqui o que o Biagini e o Molinari trouxeram, a gente tem, por um lado, um crescimento razoável nas equipes de tecnologia, na necessidade de tecnologia nas instituições, por outro lado, formar novos profissionais e criar um ambiente que proporcione desenvolvimento pessoal e profissional dessas pessoas que estão chegando. Nada disso seria possível sem a gente investir em treinamento, né? A pesquisa traz, inclusive, ali um número muito interessante que a gente consegue observar uma variação de 135% a mais de investimento em treinamento de um ano contra o outro, né? Isso reflete exatamente proporcionar essa criação de um novo conhecimento. A tecnologia atualmente ela evolui de forma muito rápida, né? Toda hora a gente tem uma tecnologia nova, uma evolução ou variação de uma tecnologia que já existe, e a gente tem que estar preparado o tempo todo para a gente aprender coisa nova. O investimento em treinamento e capacitação traz muito isso. A gente precisa, como o Molinari colocou, uma capacidade de reskilling aqui, de mudar o perfil dos nossos profissionais a toda hora, porque surgem coisas novas, surgem tecnologias novas, maneiras de pensar novas, e esse investimento contínuo é vital nesse contexto que a gente tem hoje de mudança. A gente tem que aprender muita coisa e, inclusive, desaprender algumas coisas. Isso, o investimento em treinamento também nos ajuda, né? Muito bem. Tá aí, a pesquisa tem muitos outros vieses e insights aqui, tem uma parte, um capítulo específico sobre Open Finance, que também é um tema que está super em alta aí. Estamos, inclusive, agora numa nova fase do Open Finance, que vem gerando mais competitividade no setor bancário, para o cliente também mais valor, sem dúvida nenhuma, mas traz os seus desafios de comunicação, etc. Tem também a questão, e aí já encaminhando para o Molinari aqui fazer suas considerações finais de ESG, né, Molinari, que também é um tópico que apareceu aí muito forte na pesquisa, e também outros números de investimento. Então eu queria que você concluísse aí para a gente, comentando um pouco desses aspectos. Perfeito. Bom, então, dando um pequeno resumo da pesquisa nessa fase 1, assim, os investimentos em tecnologia, eles continuam crescentes, contínuos, robustos, né? Então, a gente vê saltos de investimento e a tecnologia ela passa a ter cada vez sendo mais investida e sempre com o propósito de transformar, sempre orientada ao cliente, sempre orientada à experiência do cliente. Isso que a pesquisa também mostra, né? Além disso, a pesquisa também traz muito um detalhamento maior em cima de quais são as tecnologias, principalmente as mais disruptivas, e como é que ela está sendo adotada e evoluída dentro das instituições financeiras. Fala muito também dessa questão do desenvolvimento de talentos, né? Profissionais de TI como motor de automação, como um motor dessa transformação tecnológica e essa evolução tecnológica que está acontecendo na indústria bancária brasileira. E como você comentou, dados de Open Finance. O Open Finance no Brasil é um case mundial, está sendo adotado ao longo do tempo, ele já está na terceira fase e a gente já começa a perceber como que a gente está conseguindo trazer valor para o cliente em cima do Open Finance, e a pesquisa mostra esses benefícios, né, em que serviços esses benefícios estão sendo colhidos, e qual a expectativa de adoção e próximos passos do Open Finance. E também eu queria registrar a questão do ESG. 82% dos bancos falam que já tem soluções de finanças sustentáveis. Uhum. Então, essa preocupação com o ESG, que é uma preocupação do mundo, também se reflete na indústria bancária e ela é trazida aqui na pesquisa de forma clara. Então, de forma resumida, tem muito dado, acho que a pesquisa está muito rica
Agora tem muitas minúcias e muitos insights que a gente pode tirar disso tudo. Muito bem, e eu vou encerrar aqui, fechar com o Biagini, lembrando, né, Biagini, que vem aí o volume 2 no Febraban Tech, em breve, que vai ter muitas outras informações complementares e novas também em relação ao que a gente conversou aqui. Acho que é isso daí, Daniel. Acho que o Molinari resumiu bem, acho que a gente discutiu aqui vários aspectos da pesquisa desse primeiro volume, como você colocou, né? Esse é só o primeiro volume, a gente tem mais por vir, né? Lembrando que lá no Febraban Tech a gente vai lançar o volume 2 durante o evento, e nesse volume 2 ele foca bastante em transações, ou seja, a gente vai ver todo esse impacto que a gente está falando aqui de novas tecnologias e de novos investimentos e de aumento de investimentos realmente na prática, né? O que está acontecendo ali com a transação bancária, como que o cliente está reagindo a isso. Eu acho que essa é a beleza ali também do capítulo 2 ou do volume 2, né? Então, nesse volume 1, a gente trouxe os insights e como está a tendência da tecnologia, com dados aí super relevantes, e ali no volume 2 a gente vai ver como que o cliente está reagindo em relação a tudo isso. Então, eu espero que ali também a gente tem dados bastante interessantes para compartilhar com todos. Eu lembro também aqui, Daniel, que a pesquisa está disponível também no site da Deloitte e no site da Febraban. Nós, como você falou bem, a gente lançou ontem, né, na mídia, e a pesquisa está disponível ali, onde todos podem acessar todo o conteúdo na íntegra, que é super interessante. Isso, dá para fazer o download e acompanhar todos os detalhes aí. Muito bem, agradeço ao Sérgio Biagini, sócio-líder da indústria de serviços financeiros da Deloitte, e ao Rodrigo Molinari, diretor do Comitê de Inovação e Tecnologia da Febraban, ambos porta-vozes da pesquisa, e também, claro, ao Rodrigo Dantas, diretor de Tecnologia, de Negócios, Finanças, Pessoas Físicas, Jurídico e Cartões do Itaú Unibanco, executivo que esteve conosco comentando todos esses dados, participando do nosso painel. Lembrando que o conteúdo fica disponível nos canais digitais aí do Estadão, no YouTube, Estadão Blue Studio Play, tudo junto, .com.br, para você acompanhar de novo esse painel, assistir novamente. Agradeço muito a você também que nos acompanhou nesta manhã. Grande abraço, até a próxima.